Olá, aquele abraço para você. Estamos de volta com mais um programa Alô Cidade aqui na TVI. TVI que passa por reformulações, vem muitas novidades para você aí a partir de janeiro de 2021. Aguarde novos conteúdos, bons programas para você acompanhar ao vivo e diário aqui na TVI, tá certo? Fique ligado com a gente. E também tem outras coisas aí que a gente não pode divulgar agora ainda, mas vamos divulgar já na próxima semana. Nesse mesmo programa aqui você vai ficar sabendo de outras novidades. Hoje, como sempre, aqui com o nosso parceiro e amigo Rui Correia, né, advogado renomado, né, na área política principalmente. E hoje o convidado especial é o presidente atual da Imasa, Jader. Ele que arrumou a casa, né, no sentido de dinheiro, de finanças. A Imasa, quando o Fernando Gomes ganhou as eleições, todos lembram que foi declarado mais de 100 milhões de dívidas. E a gente vai saber do Jader, presidente atual da Imasa, como é que foi essa arrumação, como é que está a Imasa hoje. Um abraço, Rui, obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia, Barbosa, bom dia, Jader. Prazer de novo, a gente retomou o programa, uma alegria estar aqui conversando com o telespectador. Ok, então nesse primeiro bloco a gente vai entrevistar o presidente da Imasa. No próximo bloco de 30 minutos, que você vai acompanhar na nossa programação, a gente vai bater um papo sobre a política local, fazer um resumo dessa eleição passada e as perspectivas, né, para um novo governo em Itabuna. Bom, presidente, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Barbosa, bom dia, Rui, o prazer é nosso. Presidente, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o senhor. A Imasa, eu me lembro, né, quando saiu dos governos passados, de Ivani e Azevedo, né, na ordem Azevedo e Ivani, a Imasa tinha um rombo de mais de 100 milhões, né, se falava naquela época. Aí, durante esses 4 anos, a gente até lhe entrevistou aqui, o senhor falou que esse dinheiro já tinha sido sanado, essa dívida estava sendo sanada e as contas da Imasa estavam em dias, né? Como é que o senhor entrega a Imasa para o próximo governo? Barbosa, realmente a dívida era cerca de 130 milhões. Além de não gerar um centavo de dívida dessa gestão, nós vamos deixar algum dinheiro em caixa, vamos deixar 2.000 hidrômetros, vamos antecipar o pagamento do dia 5 dos trabalhadores também, vamos pagá-los. A gente deixa a empresa numa situação extremamente confortável. Não, às vezes, de fornecimento de água, porque a cidade ainda precisa de investimento e tem melhorado, mas precisa melhorar muito mais. Uhum. Mas o que ocorre? A dívida toda foi paga, o comércio local foi pago, problema de produto químico, a Coelba nós pagamos 24 milhões, negociamos em condições bem favoráveis para a Imasa, está sendo honrado, na nossa gestão também não teve dívidas. Enfim, a gente deixa a empresa com a dívida de quê? Da Receita Federal. Tem 85 milhões que deve a Receita Federal e desses 85 nós temos um crédito lá que é da Imasa, que já deve girar em torno de 12 milhões. Então o que ocorre com esses 85? Apesar da crise da Imasa, em agosto de 2017, eu tinha um sonho de zerar essa dívida da Imasa até para mim ir para o mercado financeiro e tomar empréstimo para me jogar no saneamento em condições extremamente favoráveis. Aliás, na época o Banco do Nordeste chegou a me procurar para oferecer em torno de 120 milhões, mas eu tinha débito de FGTS com a Caixa Econômica Federal, que eu paguei milhões, e o governo federal dava um desconto de 32 milhões. Eu vou repetir, 32 milhões. Então eu baixava isso para 52, eu tinha que dar 4 milhões de entrada, e desses 4, eles eram parcelados em 5 vezes. Aí eu falei, não vou perder essa oportunidade e vou deixar registrado. Convoquei o Conselho de Administração, convidei o prefeito para a mesa e está lá registrado em ata. Então o que ocorreu? Naquela época eu falei com o prefeito, se a gente quiser dar um salto no futuro da Imasa, a gente resolve essa dívida, a gente zera tudo, isso em agosto de 2017. Eu poderia ter 3 anos para estar tomando empréstimo e investindo na empresa. Mas naquele momento a prefeitura passava por dificuldades, né? Isso aí até a gente reconhece, mas eu falei com o prefeito, a prefeitura deve 50 milhões a Imasa. Só me arrume 2, que 2, apesar das dificuldades, eu pago, a gente parcela, eu pago, financio o restante de 180 meses, 15 anos e banco todas as prestações. Então o prefeito me alegou as dificuldades, a gente compreende. Então eu quis deixar isso registrado no Conselho de Administração para no futuro o pessoal falar assim, olha, ele perdeu uma grande oportunidade, eu não perdi. E tanto é que não perdi, que os 2 milhões que eu falava que dava de entrada, eu negociei 3 milhões com a Receita Federal.
Dei 900 mil, paguei à vista e negociei os outros em 180 meses, estou pagando até hoje, está todo em dia. Então a gente deixa a empresa, sob o ponto de vista agora, extremamente saneada e com um trocado em caixa. Ok, Rui. Presidente, Barbosa coloca na sua pergunta que você efetivamente recebeu uma empresa sucateada, uma empresa que tinha conflitos permanentes com o sindicato, uma empresa que tinha forte influência política, vereadores credenciando carro, né, tratores, né, uma verdadeira troca de favores. E hoje a gente percebe pelas informações que a gente tem mais recentemente, você tem uma empresa que só tem um passivo em torno de 75 milhões, mas me parece que tem um ativo aí, ainda um recebível na casa de 173 milhões. Explique para a gente como é que está e como é que é desenhado esse passivo, aliás, esse ativo recebível da Imasa e como isso pode vir a viabilizar mais ainda um projeto de recuperação da empresa. Veja bem, Rui, né? Para quem enxerga de fato, o maior patrimônio que você tem dentro da organização, quem quer enxergar isso, são seus empregados. Os empregados da Imasa, eu trabalhei com todos que estão lá, eu não levei ninguém para a Imasa. Então eles evoluíram, eles tiveram treinamento, vários cursos em compra, e hoje um dos maiores orgulhos que eu tenho de tudo que passou para mim na Imasa é a questão dos trabalhadores. Eu tenho orgulho das pessoas que estão lá. Mas o que ocorre? A Imasa, esses 173 milhões que você fala, eu vou mostrar assim, ó, a prefeitura deve 50 milhões à Imasa. Nesses 50 milhões, inclusive, estão 10 anos que os hospitais Manuel Novaes e Santa Cruz não pagou, tá? Então, ou seja, nem o hospital pagou e nem a prefeitura pagou. E aí o pessoal queixa de saneamento na cidade. Imagine você, se esses 50 milhões tivessem sido pagos, o hospital talvez tivesse menos doente lá dentro. Porque teria investido em água, e água é saúde, saneamento é saúde. Esse é um ponto. Aí você chega por outro lado, durante a minha gestão, lá em abril de 2017, aquela lei que beneficiava os hospitais em 10 anos, ela deixou de ter. Os hospitais também não pagaram. Então ficou mais aí 15 milhões durante 4 anos sem pagar. Então vai somando isso para você ver. E aí eu projeto o futuro. Isso sem pagar, aí vem outros hospitais. O CEMEP que não pagou, os hospitais. Ganhei tudo na justiça, só que tem que a justiça é lenta, infelizmente. E aí as coisas não acontecem. Então eu estou te falando aí já de 75 milhões. Imagine se ele me paga em dia, por exemplo, essa gestão e no futuro aí. São mais 18 milhões de hospital. Se a prefeitura me paga em dia mais 4 anos de gestão, são quase 15 milhões. Aí vem uma coisa interessante, aí o pessoal fala em concessão, que eu, aliás, não sou contra, eu sou a favor da boa gestão. O modelo para mim não interessa, o modelo para mim é a honestidade, é a proatividade, são saltos positivos que você dá. Mas assim, aí a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo de que as perdas devem cair de 48% para 25% em 15 anos. E eu acho que cai mais rápido. Se eu conseguir reduzir isso aí, eu arrumo mais 13 milhões,3 milhões. Tem outra alternativa aí. A concessão também diz que a tarifa de esgoto sai, isso é o estudo que foi feito considerando isso, sai de 45%, que é a nossa hoje, para 80% da Embasa. Com isso, em 4 anos, eu faço mais 48 milhões. Aí quando você soma, dá 73 e os 3 eu não tinha colocado. Há uma defasagem grande entre a tarifa da Embasa e a Imasa? É enorme. E aí o seguinte, o estudo prevê o seguinte, por exemplo, hoje, se você verificar no site, a tarifa da Embasa social é 5 vezes mais cara do que a nossa. A tarifa normal de comércio, de outras coisas lá, é 30% mais cara. E o esgoto, o nosso é 45%, o da Embasa, a coleta, 80%. Então, a tarifa da Imasa hoje, a gente fez verdadeiros milagres. Eu te diria que é a mais barata do Brasil, para você ter uma ideia. E outra coisa, na crise agora, e aí eu entendo o que o prefeito fez, que é uma questão social, a nossa tarifa, o decreto estava aí. O equilíbrio econômico-financeiro, não foi nem equilíbrio econômico-financeiro, que não foi revisão tarifária, foi o reajuste normal do INPC. E o que ocorre? Ele foi abortado. E aí eu entendo o prefeito, que está correto. Eu faria também a mesma coisa, devido à pandemia e tal. E na crise a gente se reinventou e manteve a empresa viva. Agora, já vem uma outra
Me parece que a atual gestão concedeu a Santa Casa uma isenção de 10 anos, é isso? Não, não é a atual gestão. Quem concedeu, isso foi até no governo de Fernando Gomes no passado, a Câmara de Vereadores aprovou. Entendi. Ou seja, deu um benefício aos hospitais de ficar 10 anos sem pagar água. Ora, se deu benefício ao hospital, e a EMASA, como é que fica? É por isso que tem problema no futuro, porque é o seguinte, não existe almoço de graça. O que ocorre? Se você tira de um lado, você dá para lá e o que vem para cá. Então eu poderia ter 50 milhões provavelmente em 10 anos para ter investido na cidade. Esse dinheiro faltou, porque nem o hospital me pagou e nem a prefeitura me pagou. E no caso específico da Santa Casa, por exemplo, o modelo de gestão da Santa Casa hoje, Barbosa, me parece que é terceirizado. São empresas médicas, não é isso? Exatamente. Eu até brinco sempre que deveria mudar a razão social daquele hospital, porque de misericórdia e de santa não tem mais nada. Agora é uma empresa que o dinheiro vai na frente, senão você não é atendido lá, né? E quando é atendido pelo SUS, como aconteceu recentemente, é aquele imbróglio que uma criança acabou morrendo no pátio do hospital por questão de regulação. Aí não tem humanidade, não tem misericórdia e não tem santo. É isso que eu coloquei, quer dizer, Então, atividade privada, lucro. Por que doar água para da a gente população? sequer para a população, porque ali seria, inclusive, não era questão da regulação, como você falou. Efetivamente, o hospital não tinha obrigação. Mas era uma questão de humanidade. Uma criança no pátio de hospital não tem um socorrista, um desabsurdo. Eu acho que, inclusive, eu não sei como é que está isso, mas isso teria que ser porque eu não sou médico, não tenho hospital, mas se eu ver alguém agonizando aí na calçada, o mínimo que eu vou fazer é tentar socorrer aquela pessoa, ajudar. Botar dentro do carro e levar. Ou chamar um SAMU e dar uma água, dar uma assistência até o SAMU chegar. Então, um hospital vê uma criança morrendo, agonizando no estacionamento e sequer põe a criança para ser olhada, ser visto o que é que ela tem, o que é que ela precisa, eu acho uma falta de humanidade. Mas voltando aqui ao assunto, né? Eu acho que realmente o município não tem obrigação nenhuma de fazer isso com a questão da água. O Estado já ajuda, porque vem verba do INSS para o hospital, para Santa Casa, né? É uma verba muito alta e eu disse aqui outro dia, até o provedor ficou com raiva, achou que eu estava criticando ele. Não, eu estou criticando o sistema da Santa Casa. É uma gaiolinha, é um negócio fechado, é um clubinho de amigos, ninguém presta conta à sociedade de quanto recebeu do governo e de quanto foi o atendimento. E depois ficar se queixando. Agora, presidente, esses 10 anos já passaram, agora a EMASA já pode cobrar da Santa Casa? Não, passaram, ele terminou em abril de 2017. O que aconteceu? De lá para cá, nós fizemos várias visitas ao hospital, e eu vou lhe ser muito sincero, é um deboche total. É um deboche. Eu não vou mais lá. Fui para a Justiça, que é o recurso que eu tinha, e todo ano eu boto na Justiça, eu vou botar agora de novo. E ganhamos várias vezes. O deboche é tanto que corre a revelia. E não dá em nada. E aí eu vou lhe dizer mais. Estive na Câmara de Vereadores e aí eu falo sempre dessa questão de hospital, porque eu acho isso um absurdo. Se você não chegar lá com o seu cheque ou com dinheiro na frente, você não resolve, não é atendido. Aí o que aconteceu? Aí na Câmara de Vereadores eu estava falando da questão dos hospitais e a juíza, assim, eu não sei, eu acho que ela pensou, falou assim, o que é que o senhor faz em relação à prefeitura? Boto na justiça, espero que a justiça faça justiça e que a senhora nos ajude. Que ótimo. Né? Então, o que ocorre? Lá a gente não alisa, a gente cobra, a gente tem compromisso com a sociedade. E com a empresa que tem que dar conta do que está fazendo. Resultado. Tem que dar resultado e tem que prestar conta também, né? O tribunal, todo Você mundo. não tem dúvida. E outra coisa que o pessoal coloca, por exemplo, é preciso saber, o presidente que entra na EMASA, ele tem que ter autonomia e autoridade, como Fernando Gomes me deu. Eu serei eternamente grato ao prefeito Fernando Gomes, votei nele com muita honra, porque é uma pessoa de uma experiência grande, e eu tenho que ressaltar isso. Ele me deu autoridade para trabalhar. Um dia eu falei, prefeito, o CPF é meu, quem responde sou eu, então eu não vou estar aceitando aqui qualquer tipo de coisa na EMASA, não, porque... E Fernando alertou muito essa questão que ele falava da concessão. Ele falou assim, ó, Jader, se a gente trabalhasse junto, a gente ia trabalhar muito tempo, mas eu não sei o que virá. Tomarem que não fatia a EMASA, porque vai ser complicado, porque a EMASA chegou num patamar que o seguinte, tem falhas? É claro que tem. Alguém poderia ter feito melhor do que eu, sem dúvida nenhuma, e eu acredito, inclusive, em Augusto Castro, no futuro governo, que vai fazer. Agora, o patamar está aqui, vai ter que dar um salto, porque a sociedade vai cobrar mais do que está aqui agora. Agora, uma pergunta interessante, isso, porque aí você falou uma coisa, de Fernando, a liberdade que ele lhe permitiu. No caso da EMASA, na sua gestão, o único nomeado politicamente é você, o presidente. O prefeito chegava para mim, às vezes, fez assim, porque assim, a gente teve uma relação de muito respeito. Falou assim, Jader, eu não consigo nada naquela empresa. Eu falei, prefeito, o senhor consegue,
O senhor me botou lá e eu que não botei ninguém. Você entendeu? Então você tem que ter... A Emasa chegou a ter 495 empregados. Hoje tem 269. Chegou a ter 117 cargos comissionados botados pelos políticos. Hoje tem 33, dos quais mais da metade é o pessoal da casa que eu aproveitei. Perfeito, perfeito. É, Daí a sua relação da empresa com o sindicato, né? Porque... Não, o sindicato, assim, eu tive uma relação espetacular com o sindicato, com muito profissionalismo. Pra você ter ideia, o delegado sindical aqui foi posto para fora da empresa por justa causa, através de um processo e tal. Eu tive uma pressão enorme do sindicato todo que veio de Salvador aqui, sentou na mesa e disse, olha, o colega errou, mas a gente não aceita determinadas coisas. Eu falei, vocês estão precipitando, porque tem um par de andamento, eu não sei o resultado dele, deixa eu receber o resultado para tomar uma decisão. Recebi o bate, tomei a decisão, porque tinha problemas sérios, foi posto por justa causa. Então colocou. E teve um lance maior ainda interessante, que o pessoal entendeu que esse rapaz deveria fazer parte da direção do Sindai em Salvador, representando a Emasa. Eu falei, ei, não, você quer desmoralizar a Emasa, eu boto um problema seríssimo. O cara para fora, você falou, eu entrei com a eliminada na justiça, ganhei a eleição do sindicato na Bahia. Depois nós entramos em entendimento, não, tire ele e está tudo certo, vamos fazer um acordo na justiça e voltou normal. Então, a nossa relação com o sindicato, e vou lhe dizer uma coisa mais aqui interessante, você vê respeito ao trabalhador, né? Eu sou um cara, eu acho que eu sou sindicalista de nascença, porque o que eu tenho de respeito e admiração do trabalhador, eu já fui peão, entrei na Coelba aos 18 anos de idade e naveguei até ser diretor. Então, tenho um respeito enorme pelo trabalhador. E assim, agora mesmo, a Embasa não deu o reajuste dos trabalhadores, mas a Embasa deu. Respeito ao trabalhador. E estou com as contas em dia. Então é essa coisa. Vamos dividir as dificuldades e as facilidades. É isso aí. Agora, só mais um ponto que eu acho que é fundamental nessa questão. A empresa, você está provando aqui que ela é viável, ela pode continuar pública, a depender de como você fazer a gestão financeira, né, com a contribuição do município, a parceria, que é importante, porque 50 milhões seria importante no sentido de reestruturar. Eu queria que você falasse o seguinte, você me disse nos bastidores que não é contra a privatização, certo? Mas uma empresa que dá lucro, porque nós sabemos que na privatização seria um termo mais genérico, mas na concessão, quem vai assumir os bônus e o ônus para frente. Para trás, a Emasa tem um passivo. Esse passivo vai ficar para o município, correto? Então, o valor disso, com o valor estimado pela Fundação Getúlio Vargas do Patrimônio, me significa, por exemplo, que o município arcaria com esse valor em torno de uns 15%, porque 50 milhões é estimado quase 400 milhões, não é isso o valor da privatização? Seria isso? 343 milhões. 343. Então, né, você tem 50 milhões, é muito mais do que 10% que o município para fazer a privatização, em um modelo que a gente sabe que o lucro é importante, não é? E o investimento tem que ser privado, porque você não vai ter investimento público. Eu queria que você desse uma versão, você deu a versão e a sua visão com relação à privatização. É aquilo que você falou, eu vou repetir. Eu passei por um paradoxo, inclusive, porque tinha gente que pensava na prefeitura que eu era contra a privatização. Nunca fui e nunca enganei os trabalhadores com isso. E teve gente que pensou, para ir lá na prefeitura, muita gente, tinha fuxico, que falava assim, ó, cuidado com aquele presidente lá, porque ele vai inviabilizar a privatização. Não, eu nunca fui contra. E, aliás, a visão do prefeito Fernando Gomes com relação à questão da concessão, ele alertou para uma coisa que o futuro vai dizer se ele está certo ou se está errado, que é aquela questão, quem garante que quem entrar lá vai ter a liberdade para trabalhar como você está tendo? Então, eu tenho medo do que acontecer. Eu acredito que não, porque eu acredito muito em Augusto Castro e acho que ele vai dar autonomia a quem chegar lá também, para avançar. Mas aí o que ocorre? Então, a privatização, como qualquer modelo, é viável dentro da seriedade. Mas tem uma coisa grave aí que a gente precisa de colocar. Quem vem com a concessão é como se fosse uma empresa nova. Não tem débito. É zero. E aí onde fica os 15 milhões do FGTS se o trabalhador sair? Quem vai pagar? E o passivo trabalhista? E os 50 milhões que deve? Como a prefeitura é dona, ela deve ela mesma, está tudo bem.
Mas você tem outros sócios também que podem ser penalizados nisso aí. Ele vai e os querer outros receber débitos a que vai parte aparecer, dele. quem vai pagar? Aí quando você fala de prefeitura, você está falando é do povo, quem paga é o povo. Está entendendo? Então essas coisas têm que ser consideradas. É importante que se estude bem o que está lá, é importante que isso seja extremamente transparente, é importante que a sociedade discuta isso, tá certo? Afinal de contas, é um patrimônio do povo. É verdade. Bom, a gente já está quase chegando ao final, Rui. Eu queria aproveitar para ver aqui com o presidente Jader sobre a questão da água, né? Porque as pessoas às vezes estão nos assistindo e estão dizendo, pô, mas a Imasa está tudo isso, está toda organizada, e por que falta tanta água, né? Principalmente nos bairros mais periféricos, a situação tem sido crítica. E aí, presidente, o que é que o senhor fala dessas faltas de água constante em Itabuna? A questão estrutural, né? E aí eu vou confessar um grande pecado que eu tive na minha gestão, até pela sim, porque aquele negócio privatiza, tem concessão, não sei o quê. Você fica até de certa forma um pouco inibido e você, quer queira ou que não, você baixa o moral dos trabalhadores. E a gente teve muito trabalho para elevar isso. A gente sabe que a Imasa tem problema estrutural e ainda tem, mas avançou muito. O prefeito parece que fez 40 quilômetros de esgoto. E aonde ele foi, a gente chegou com água e melhorou. Esgoto condominial, eu troquei 8 quilômetros, porque no passado você tinha uma realidade, a rede de esgoto. Então, assim, o Itabuna hoje verticalizou enormemente, os bairros cresceram e o esgoto condominial não atende mais a necessidade. Além da questão cultural, que o pessoal joga tudo dentro do esgoto. Nós trocamos 8 quilômetros, vai ter que trocar muito mais. A rede de Itabuna